perder, e eu que tive um começo feliz. Do resto não sei dizer. Lembro das tardes que passamos juntos. Não é sempre, mas eu sei que você está bem agora. É só que este ano o verão acabou. Cedo demais. 9h48. Com as folhas, com o vento, até onde vai dar o firmamento? Toda hora, enquanto é tempo, vivo aqui, este momento. Hoje aqui, amanhã não se sabe. Vivo agora antes que o dia acabe. Esse instante nunca é tarde. Mal começou e eu já estou com saudade. Me abraça, me aceita assim, meu amor. Me abraça, me beija, me aceita assim como eu sou. E deixa ser o que for. Como as ondas com a maré, até onde não vai dar mais pé. Esse instante, tal qual é, vivo aqui, e seja o que Deus quiser. Hoje aqui, não importa pra onde vamos, vivo agora, não tenho outros planos. E é tão fácil viver sonhando. Enquanto isso, a vida vai passando. Oh, me abraça, me aceita assim, meu amor. Me abraça, me beija, me aceita assim como eu sou. E deixa ser o que for. O que for. Yeah. Me aceita assim, meu amor. Me abraça,
já me aceita assim como eu sou. Agora são 9h52. LS Jack, amanhã não se sabe. Daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, entrevista com o candidato a prefeito Marcelo Amil, que já se faz presente aqui na emissora. Agora vou estar trazendo as últimas previsões de hoje, desta terça-feira super maravilhosa. Você que está nos ouvindo, vamos então estar trazendo a previsão para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e também Peixes. Alô, sagitarianos, alô, sagitarianas, bom dia para você do dia 22 de novembro a 21 de dezembro. Envolva-se com assuntos que são importantes para a sociedade via internet. Não seja agressivo quando se trata de questões incômodas. Bom dia para os capricornianos, bom dia para as capricornianas, do dia 22 de dezembro a 19 de janeiro. Alinhe as necessidades com sua família e atenda aos prazos das tarefas, de forma a não causar problemas nas relações. Bom dia para os aquarianos, bom dia para as aquarianas, que é do dia 20 de janeiro a 18 de fevereiro. Pela internet você socializa mais e busca estímulos. Lembre-se de cuidar dos afetos e questões pessoais, se protegendo de intromissões. Alô, piscianos, alô, piscianas, peixes, que é do dia 19 de fevereiro a 20 de março. A rotina ganha com seu dinamismo e pragmatismo. Apenas não se martirize se disponibilizando aos outros sem critério. 9h53, essas foram as previsões astrológicas de hoje, que voltam amanhã para você a partir das 9 da manhã. Lembrando que daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, estaremos recebendo aqui no estúdio da Laranjeiras FM entrevista com o jornalista Garcia Júnior, o candidato a prefeito Marcelo Amil, do PCdoB. Então não percam, daqui a pouco ele já se faz presente aqui na emissora. Então, a partir das 10, essa entrevista para você aí tá ouvindo as propostas de trabalho do candidato a prefeito Marcelo Amil. Vamos então de mais músicas aqui na nossa programação. Set the pace.
you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Gatinha, quero te encontrar, vou falar, sou Claudinho. Menina musa do verão, você conquistou o meu coração. Tô vidrado, eu hoje sou um bochecha apaixonado. Liberta, DJ. Naquele lugar, naquele local, era lindo seu olhar. Eu te avistei, foi fenomenal. Houve uma chance de falar. Gostei de você, quero te alcançar. Tenho um imã que fez eu me hospedar. Nossas emoções eram ilícitas, que apesar das vibrações proibia o amor em nossos corações. Zigue-zagueei, no vira-virou. Você quis me dar as mãos, não alcançou. Nem que eu tentei, algo atrapalhou. A distância não deixou. Foi com muita fé nessa ilustração que eu não dei bola para a ilusão. Homem e mulher, ir em inversão, bate forte o coração. Tumultuado o palco quase caiu. Eu dei de todo e você se distraiu. Quando eu estendi as mãos pra poder te segurar, já arranha de toda hora vinha uma. A impressão que o palco era de espuma. Você tentou chegar, não deu pra me tocar. Nosso sonho não vai terminar.
10h03. Muito bom dia, são 10h03 em Manaus e hoje nós estamos iniciando as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições 2020. E eu recebo hoje ele aqui, eu falo com ele que é advogado, casado rio-negrino, professor de noções básicas de direito para crianças e adolescentes de uma escola na zona norte de Manaus e defensor geral licenciado do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas. Um de seus principais projetos a ganhar repercussão foi a proposta de emenda número 11/2017, que mudou o artigo 1º da Constituição do Amazonas. A pequena alteração foi significativa para a história do Estado por dar o pleno poder ao povo amazonense. Ele tem uma história de engajamento que vem de 17 anos. No ensino médio, ele liderou manifestações na escola Francisco Albuquerque, que culminaram na mudança de prédio que funcionava a escola, garantindo assim a qualidade estrutural para os alunos, professores e demais servidores. Foi eleito presidente do Grêmio Estudantil da escola e, posteriormente, eleito vice-presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Manaus. Lá ele liderou manifestações que asseguraram o pagamento da meia-passagem em dinheiro na catraca e a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica que vigora até hoje em Manaus. Já foi secretário de liderança parlamentar na Assembleia Legislativa, pré-candidato a senador da República, pré-candidato a governo do Amazonas e candidato a deputado federal. Eu converso agora com o Marcelo Amil, do PCdoB. Muito bom dia, candidato. Bom dia, Garcia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a Laranjeiras. É um prazer estar aqui. É um prazer duplo porque me informaram que eu estou inaugurando o estúdio aqui, né? É isso mesmo. Na verdade, ontem Entrei nós... para a história da Laranjeiras. Entrou para a história da Laranjeiras, sendo o primeiro candidato. Espero que isso lhe traga uma boa sorte. Vamos então, candidato, começar. Muito obrigado, primeiramente, por sua presença aqui conosco, né? A gente sabe que uma campanha não é fácil, é uma agenda muito apertada e muito obrigado por sua presença. Candidato, apesar de o senhor nunca ter sido eleito efetivamente para um cargo, né, político, o que o senhor acha que o capacita para ser prefeito de Manaus? Garcia, para tudo que eu fiz na minha vida, essa é a segunda eleição pública que eu disputo, mas as outras que eu disputei eu já venci. Eu disputei a eleição para o Grêmio da minha escola, venci. Disputei a eleição para a União Municipal de Estudantes, venci. Disputei a eleição para defensor geral do Tribunal de Justiça Desportiva, venci. E para todos esses desafios, eu busquei me capacitar, eu busquei me preparar, eu busquei estudar qual seria principalmente a tarefa daquele que ocupasse o cargo que eu estava pleiteando. Ou seja, eu queria ser presidente do Grêmio da minha escola. Então eu queria saber qual seria a minha principal missão. Estudei, me preparei, consegui um ótimo resultado. Para a União Municipal de Estudantes, estudei, me preparei, consegui um ótimo resultado. Para a Defensoria de Justiça Desportiva, estudei, me preparei, consegui um ótimo resultado. E para a Prefeitura de Manaus, eu segui a mesma receita. Eu estudei os problemas de Manaus, eu me preparei e a gente tem certeza que vai conseguir um bom resultado. E mais que estudar e se preparar, e eu não digo nem que isso não seja importante, isso é fundamental. Tudo que eu consegui na minha vida foi com muito estudo, foi buscando me preparar. Mas mais importante do que isso é conhecer os problemas de dentro, Garcia. Eu cresci numa casa de madeira alugada no bairro da Raiz. Com 14 anos eu vendia bala de mangarataia na rua para ajudar em casa. Com 16 eu era office boy. Com 20 eu comecei a trabalhar em escritório. Depois fui fazer uma faculdade. Na faculdade ainda descobri minha vocação. Eu queria ser advogado. Passei na OAB antes de me formar, inclusive, e saí da faculdade já para o mercado de trabalho, fui atrás de consolidar um escritório e graças a Deus, graças a aproveitar bem as oportunidades que eu tive na vida, eu consegui construir bons resultados. E sim, eu me sinto preparado para ser prefeito de Manaus porque eu vivi os problemas, sei quais eles são, e estudei os problemas para poder oferecer as melhores soluções. O senhor tem um discurso
muito engajado nos movimentos sociais e tudo mais. E é um discurso que a gente vê em muitos candidatos, né? Essa mudança, né, que querem tanto. Tem gente que participou de governos anteriores, tem gente que foi governante anteriormente, vai falar que vai melhorar alguma coisa, sendo que, né, tá assim porque ele também colaborou. Mas o senhor não acha que o sistema político que a gente tem está desse lado, aqui onde a gente não sabe como está a máquina pública nesse momento? Pode gerar um discurso e quando o senhor, no caso, for eleito, o senhor pode mudar esse discurso? Encontrar uma situação completamente diferente do que o senhor achava que tinha? Encontrar situações que você não tem noção, eu tenho certeza que isso vai acontecer porque tem coisas que você só vê de dentro. Um exemplo disso, o transporte coletivo. A gente até comentou antes, uma das coisas que eu pretendo fazer é mudar a forma de remuneração das empresas. Só que, para eu encontrar efetivamente a fórmula adequada para gerar essa remuneração, eu preciso auditar o sistema. Hoje, eu entendo que o sistema de auditagem não é confiável, com arquivos gerados por uma empresa que é ligada a uma das concessionárias do sistema. Então, no momento em que você assume o desafio, você se depara efetivamente com a realidade e você pode até identificar possíveis manuseios, possíveis variações. Então isso realmente acontece. Agora, tem uma coisa que não muda, são as coisas nas quais você acredita. Eu sou nascido em Manaus, sou criado em Manaus. Graças a Deus tive oportunidades de trabalhar fora, tanto fora de Manaus quanto fora do Brasil, mas eu sempre fiz a escolha por estar aqui. Aqui eu posso assistir jogo do Rio Negro, aqui eu posso comer tambaqui, aqui eu posso tomar tacacá no largo. Então é aqui que a minha vida está, é aqui que eu crio os meus filhos. Então, os valores não vão mudar. Eu sei quem eu sou, eu sei no que eu acredito, eu sei até que ponto eu estou disposto a ir, e eu sei que quando chegar em determinado ponto, se eu tiver que ponderar valores, poxa, eu preciso abrir mão disso, eu preciso fazer coisas, tem coisas que você cede por questão da política, desde que respeitem os valores morais nos quais a gente acredita, e tem coisa que você vai ter que bater na mesa e dizer, isso eu não aceito, com isso eu não concordo. E eu estou preparado para os dois cenários. O PCdoB foi um grande aliado do PT, né? O senhor fala agora em questões morais, mas houve muita imoralidade no PT, da qual o seu partido era apoiador, e o senhor permaneceu no PCdoB. Como o senhor explica? Eu não tenho como explicar coisas das quais eu não participei. Mas seu partido participou. Então o senhor compartilha da mesma ideia. Meu partido participou, mas se você me aponta um condenado do PCdoB em qualquer processo da Lava Jato ou de qualquer outra natureza, não tem. Se você procurar na internet agora, você vai achar uma relação com os 14 partidos do Brasil mais envolvidos em esquemas de corrupção na história do país, com o maior número de políticos caçados. Você não vai achar ninguém do PCdoB, nem vai achar o nome do PCdoB. Então, tem um amigo meu, Valdir Landim, lá do centro, que ele sempre diz que não há virgens em bordéis. Ninguém aqui está se dispondo a ser santo. Agora, como eu estou falando, nós temos os nossos valores. A gente sabe do que a gente participa e do que a gente não participa. Quem errou, quem cometeu crime, tem que pagar, tem que ser responsabilizado, porque uma forma de você respeitar os bons é você punir os maus. A gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas eu falo com absoluta tranquilidade. Me aponta um do PCdoB condenado. Não tem. Me aponta me aponta a lista dos partidos mais corruptos, PCdoB não tá. Tenho muito orgulho de estar no PCdoB e tenho orgulho das pessoas com quem eu ando lá. Entendi. O senhor acha que essa má interpretação do comunismo no Brasil, como tem sido difundido, que é uma coisa, uma quase seita demoníaca, né, como a aspas direita tem espalhado isso, o senhor não acha que isso dificulta a sua trajetória na campanha política? Pode até dificultar, mas eu não vou criar personagens. Como eu falei, eu sei nas coisas que eu acredito. E aí quando as pessoas começam, quem entra com esse discurso, porque Venezuela, porque é Coreia do Norte, falei, peraí, Cuba. Vamos lá, Cuba, que segundo um analista da Globo, só tem 3 coisas que funcionam em Cuba, né? Saúde, segurança e educação. E aí a gente entra... Mas é da Globo, né? Não vale muito no Brasil, porque a desconstrução do governo... Mas nisso ele tá certo. Essa desconstrução que o governo faz das mídias, dos partidos de esquerda, isso atrapalha muito a sua... Atrapalha. É por isso que eu ia dizendo, você tem... As pessoas buscam, vamos buscar Venezuela, Coreia do Norte, Cuba. Não, peraí, vamos pro primeiro lugar onde eu vi comunhão. Qual foi o lugar onde eu vi comunhão primeiro? Atos 4:34. E ninguém dizia, não, e era um o coração e a alma na multidão dos que criam, e ninguém dizia que era sua qualquer coisa que trazia consigo, mas todas as coisas lhes eram comuns. O que é a Eucaristia? É a comunhão.
Então, o primeiro lugar, a primeira referência que eu tive na vida de dividir, de igualdade, de comunhão, foi quando eu era militante da Igreja Católica. Foi quando eu Mas era comunista coroinha. não é ateu? Não, isso é um erro histórico que foi propagado e que a gente está desmistificando também. Como é que eu vou dizer que é ateu alguém que segue o exemplo do homem que liderava 12 pessoas e que dividiu o pão e o peixe com uma multidão? Mas aí a gente tem a política, né, que é da convenção também, né? Essa é a questão. É aí que a gente tem que se dispor a combater. Por exemplo, tem coisas que eu sei que não são verdade, eu posso ficar irascível e simplesmente sair de tu é burro, tu é isso, ou eu posso falar, peraí, vê o exemplo que eu tive o exemplo de comunhão, eu tive o exemplo de partilha, eu tive o exemplo de amor. Eu aprendi isso quando eu fiz a minha primeira comunhão na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Eu aprendi isso quando na celebração da Crisma, o Dom Jackson Damasceno seguiu o ritual lá de dar o tapa no rosto e dizer, tu já conhece a palavra, vai e evangeliza. Então, eu aprendi a comunhão quando eu estava no meu principal caminho do meu encontro com a fé. Então, se eu aprendi a comunhão e eu sei que aquilo é comunhão, eu não posso ficar chateado com quem não aprendeu. Eu tenho que ir lá e dizer para ele, não é isso, vamos conversar, vamos estudar. E muitas vezes as pessoas não entendem a linguagem formal que está posta. Porque a comunhão ela não é para ser algo formal, ela não é para vir da cabeça, é para vir do coração. Então, esse exercício de comunhão diário ele tem que ser feito. E eu repito, de que eu vou chamar o cara que pegou um pão, dividiu para uma multidão? Eu vou dizer que ele é um capitalista que fala, não, vocês não têm mérito para comer o pão de vocês, o meu pão é meu, problema meu. Não, eu me exemplo no cara lá que dividiu o pão com todo mundo. Então o senhor está dizendo que Jesus era comunista? Com certeza absoluta. Ele pregava comunhão, tá na Bíblia. Ok, então, vamos falar de administração municipal. Se o senhor pudesse atribuir uma nota à atual administração, qual seria? Eu atribuiria nota 5. Por que nota 5? É boa, hein? É boa. Numa escala de 0 a 10, né? Ela não é boa, ela tá no meio. Eu colocaria de 0 a 2, mas tá. Você colocou de 0 a 2 a escala? Então eu ponho um 1. Porque eu ponho no meio. Porque assim, eu não fico fazendo proselitismo dizendo que a gente mora no fim do mundo, Manaus tá o inferno. Não tá, a cidade continua andando, funcionalismo tá com Depende, salário o calor em dia. Eu nunca fui no inferno, Mas eu prefiro... Rapaz, Garcia, eu sofro no frio, Garcia. Eu prefiro o calor. Quando faz frio em Manaus, eu reclamo que é quebra de contrato. Eu fiquei aqui porque eu quero calor. Mas aí também Lúcifer tirou o escritório dele daqui que era quente, não tem... Mas aí ele caiu do céu também, veio pra cá e passou direto. Ficou um rastilho aqui também. Pois é, mas essa questão, por que eu daria nota 5? Porque administrativamente a cidade até andou. Ao contrário do que as pessoas imaginam, porque Manaus empobreceu com a pandemia. Não, houve um acréscimo de receita de 27% no período de janeiro a agosto de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Então, por isso nós não estamos no inferno. Mas nós estamos longe do paraíso também. Eu não acho admissível... Estamos num limbo. Estamos num limbo. Eu não acho admissível eu ter uma parada de ônibus custando R$260 mil na Ponta Negra e em determinados bairros, no Jorge Teixeira, por exemplo, eu não ter sequer uma plaquinha sinalizando onde é a parada de ônibus. Eu acho que essa é a principal crítica que eu faço. O índice de qualidade de vida de qualquer localidade, seja bairro, cidade, ele é medido pelo PNUD, que é o Plano das Nações Unidas. Manaus tem, na mesma cidade, localidades com IDH semelhante ao da Noruega, que é um país com alta qualidade de vida, e tem na mesma cidade, em Manaus, localidades com IDH semelhantes ao da Bolívia e até mesmo subsaarianos. Essa é a divisão que existe em Manaus e é isso que a gente quer diminuir. Onde existe qualidade de vida, essa qualidade de vida tem que ser mantida. E onde não existe qualidade de vida, eu preciso construir essa qualidade de vida. Então o senhor acha que nesses 8 anos do governo tucano houve esse desequilíbrio? Nos 8 anos do governo tucano se manteve esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele já existia muito antes. Existia desde a época dos Barões da Borracha, quando você tinha... madames da sociedade que mandavam seus vestidos para serem lavados na Europa, porque entendiam que as lavadeiras daqui de Manaus não tinham condições de lavar seu vestido. Isso existiu no período da Zona Franca, no auge do ciclo da indústria, quando você tinha
condomínios de grandes industriários que vinham do Sudeste para gerir fábricas, e isso atraía mão de obra de cidades vizinhas, até mesmo do Pará, do Nordeste, e isso gerou grandes concentrações de favelas, que são os bairros principalmente da Zona Leste e Norte, que a gente conhece hoje, e isso vem sendo mantido nesses 8 anos pelo governo tucano. A gente, se Deus quiser, com a bênção da população de Manaus ano que vem, a gente vai conseguir começar a diminuir, dar os primeiros passos para diminuir essa distância. Porque isso mexe com muita coisa, né? A questão é da segurança pública, o senhor mexe aí com muitas invasões na cidade que são comandadas, né, por milícias. Então, infelizmente, esse câncer chegou a Manaus. E, Garcia, não existem respostas simples para questões complexas. Quem chega dizendo, eu vou resolver tudo em 4 anos, eu vou fazer 1000 creches em 8 anos, eu vou fazer 100, eu vou construir Nova Veneza, ou está faltando com a verdade ou é muito inocente. E eu não acho que quem já exerceu mandato sucessivo seja inocente. Eu acho que está faltando com a verdade. O que a gente se dispõe, principalmente no nosso plano de governo, é mudar paradigmas. O que é mudar paradigmas? Desde que eu era adolescente, a gente vê o transporte público sendo discutido com os seguintes termos. O sistema está dando prejuízo para os empresários, não tem como manter. Tudo bem, isso tem que ser considerado. Agora vamos discutir um outro aspecto também. Isso aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu procurando emprego, tomava banho, calçava um tênis, vestia minha melhor roupa, porque eu queria chegar bem apresentável na minha entrevista de emprego. E aí eu passava 1 hora na parada no sol esperando o ônibus. Já começava a suar. O ônibus vinha lotado. Eu já chegava na minha entrevista de emprego descomposto, já não causava o mesmo impacto que eu queria causar. Então vamos discutir o transporte público sobre essa ótica também. Mas é uma coisa boa que une as pessoas, né? Ela é boa se ela der lucro pro empresário que está lá em cima. Para quem está aqui embaixo não é. Eu sempre escutava as pessoas Mas aí a gente tem ética. uma questão histórica. Quando foi que os lá de cima olharam para cá, para baixo? Nunca. É isso que eu quero mudar. Eu vim de baixo, como eu falei, eu sei todos esses problemas porque eu vivi isso. Quantas vezes, quando eu era criança, a minha avó não me pegava pela mão, a gente ia 4 horas da manhã para a fila de um posto de saúde para tentar conseguir um remédio, para tentar marcar uma consulta. Eu sei o quanto isso machuca as pessoas. Ninguém gostaria esse discurso de, mas é digno, as pessoas vão levantar, vão correr atrás. Beleza, agora quem fala isso é quem tem plano particular. É quem está nos 23% de Manaus que tem plano de saúde particular e que não usa o SUS exclusivamente, porque todo mundo usa o SUS direto ou indiretamente. Então, esse discurso é que a gente vai tentar mudar, vamos tentar mudar os paradigmas e trazer as soluções de quem vive o problema, de quem está na outra ponta da situação. Se algum dos seus adversários ganhar, né, as eleições, o senhor participaria do governo? Exemplo, se o senhor fosse chamado para ser secretário, por exemplo, né? O senhor aceitaria? Depende muito. Como eu falei, para tudo que eu vou fazer na minha vida, eu identifico demandas e eu me preparo para aquilo. A primeira questão a identificar seria, eu me identifico com esse prefeito que venceu, como é que eu vou contribuir com o município? Eu vou contribuir melhor estando dentro desse governo, ou eu vou contribuir mais fazendo oposição? E, modéstia à parte, eu tenho contribuído muito não fazendo parte de governos. Então, assim, eu não acredito em soluções terminativas. Eu sou contra isso, sou a favor disso. Eu estou aberto a discutir tudo. Agora, aberto a composições. Sempre, nós estivemos nesse... Acho que a gente o próximo ponto aí, fala assim, PT, PCdoB. Eu fui um dos que mais tentou essa união de todas as esquerdas. De outubro até fevereiro, antes de iniciar a pandemia, houve 5 reuniões entre todos os partidos de esquerda. PT, PCdoB, PMN, que eu presidia, PSB, PDT, PSOL, PSTU e PCB. Dessas 5 reuniões, a primeira foi na sede do PDT. A segunda foi na sede do PT. E, pasma, não tinha ninguém do PT na reunião. Eles não participaram. As outras 3 foram no meu escritório. A quarta, a sexta reunião seguinte seria também no meu escritório, não aconteceu por conta da pandemia. Ou seja, as afinidades elas são programáticas. Eu sou nascido, criado e vou ser enterrado aqui em Manaus. Então eu quero contribuir. Nesse momento eu contribuí me apresentando para o debate. E antes mesmo da eleição eu já contribuía. E eu te digo como. Eu não preciso ser... eu gosto de estudar. E eu estava estudando a Constituição do Amazonas, tem coisas ali que são simbólicas e que as pessoas não valorizam. Um exemplo, te fazer uma pergunta aqui, Garcia. A quem pertence o poder? Do povo. O poder emana do povo. A Constituição do Brasil diz isso, né? Isso. A lei orgânica do município diz isso, né?
A Constituição do Amazonas diz isso, né? Agora sim. Agora ela diz, porque eu, estudando, eu achei um absurdo aquilo. E eu achei mais absurdo ainda, a nossa Constituição foi promulgada em 89. Em 31 anos, ninguém se preocupou em ler a Constituição e observar que ela não dizia que o poder emana do povo. Porque em 31 anos muita gente nem sabia que o Amazonas tinha. Mas uma nós Constituição. tivemos, a cada 4 anos haviam 24 deputados estaduais novos que tinham o dever de, no mínimo, corrigir. Ou não se davam ao trabalho de estudar, ou não achavam que era importante que o poder viesse do povo. Mas aí o senhor tem também uma questão de educação, né? Educação política nas escolas, ela é inexistente. E eu fico mais feliz ainda, Garcia, porque quem identificou isso foi um garoto que estudou no Milburges, que estudou no Francisco Albuquerque, que veio do ensino público e conseguiu identificar e dar essa contribuição. Eu tenho muito orgulho disso. Eu vou até pedir para colocarem no meu látis, que eu escrevi a proposta de emenda da Constituição que deu poder ao povo do Amazonas. Muito bem, então. O senhor, inclusive, é uma proposta que parece tão pequena, né? Mas é uma coisa que, no fim das contas, se a gente precisasse disso, a gente não tinha. Né? Se a gente fizesse qualquer coisa... Não, eu digo para as pessoas, imagina se a Constituição brasileira não dissesse que o poder emana do povo. Se dizendo, a gente já vê desmandos que a gente tem assistido, imagina se ela não dissesse. O simbolismo ele é importante em todas as culturas, e eu falo todas mesmo, a gente vem de Mesopotâmia, você pode passar por persa, você pode passar pela cultura chinesa, Gengis Khan tinha seus símbolos. Os símbolos de organização de uma sociedade, eles são fundamentais. A antropologia não existe à toa. Então, eu entendo que isso era importante, sou muito orgulhoso de ter dado essa contribuição. Meus parabéns por isso. Obrigado. Mas é o que eu sempre digo, né? Para os poderosos, as leis, para os demais, o rigor das leis. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato à Prefeitura de Manaus do PCdoB, Marcelo Amil. Candidato, PT e PCdoB sempre foram unha e carne, né? Sempre andaram juntinhos, né? Sempre levaram a chancela de comunistas, de vermelhos e tudo mais. Hoje são adversários. Seria uma estratégia política dividir para conquistar? Não, eu não acho que nós fomos unha e carne, nós fomos dedos da mesma mão, a mão esquerda. Nós sempre fomos dedos da mesma mão. E em momentos divergimos, a gente... como tudo na vida, há momentos de convergência, há momentos de divergência. Em 2018, estivemos juntos no processo eleitoral porque entendemos que a circunstância assim o exigia. Nesse momento de 2020, trabalhamos muito, como eu te falei. De 5 reuniões, 3 foram feitas no meu escritório e a sexta já estava agendada para ser lá também. Nós trabalhamos para que essa união acontecesse. Não aconteceu, paciência, tenho muito apreço pelo candidato do PT, mas o entendimento que nós temos é de que, pelas microespecificidades da eleição municipal, era importante que nós afirmássemos uma posição. E eu recebi a honra do PCdoB de ser a pessoa que iria empunhar essa bandeira. O PCdoB foi o primeiro partido da minha vida. Eu me filiei ao PCdoB quando eu tinha 17 anos. Na convenção eu vesti a camisa da UJS, que é a União da Juventude Socialista, uma entidade do PCdoB, onde a gente congrega os jovens do partido. Então a união ela continua existindo, nós continuamos acreditando nas mesmas coisas. A questão é em que momento essa união efetivamente vai acontecer. Os programas nacionais continuam existindo em diversos lugares do Brasil. Nós temos chapas conjuntas, PT e PCdoB, ora eles na cabeça, ora nós na vice, ora eles na vice, ora nós na cabeça. Em Manaus, infelizmente, não aconteceu, mas eu tenho certeza que no segundo turno o Zé Ricardo vem apoiar a gente. Entendi. Vamos falar de propostas agora, né? Temos 34 minutos para falar de propostas. No seu plano de governo, o senhor fala em centros de administração nas zonas da cidade. Isso, centro de administração zonal. Isso não seria mesmo que subprefeitura? É discutível, só que o que a gente entende é que o tema subprefeitura, ele distancia das pessoas, por quê? Porque ainda há um distanciamento, as pessoas acham, poxa, o prefeito é alguém que está muito acima, quando elas deveriam enxergar o prefeito como o primeiro servidor público, o primeiro funcionário. Então, ao invés da gente estender esse glamour, esse termo que distancia das pessoas, nós criamos o centro de administração, porque o cidadão comum ele se sente muito mais à vontade para procurar um administrador e falar o que ele pensa do que para procurar o prefeito. Até por uma cultura que a gente tem sempre das coisas de cima para baixo, como você mesmo já mencionou aqui. Então a gente tentou mudar essa terminologia para aproximar o povo do administrador zonal. Mas a dinâmica é praticamente a mesma. Nós vamos ter centros territoriais que vão ter lá representantes de todas as entidades da administração municipal e que vão dar soluções para aquela área.
Manaus tem hoje 2.200.000 habitantes. Todas as cidades modernas do mundo descentralizaram suas administrações. Você vê isso em São Paulo, você vê isso no Rio de Janeiro, você vê isso em Buenos Aires, você vê isso em Santiago do Chile. Então chegou a hora de Manaus sair dos anos 60 e começar a pisar no século XXI. Essa descentralização, se ela não for devidamente organizada, isso não pode facilitar a corrupção? Depende, porque eu até ouvi essa outra pergunta de como vai gerar recurso, vai ser... Não, o ordenador de despesa da pasta ele vai continuar sendo um só. Os órgãos fiscalizadores continuarão sendo o mesmo. Eu confio no Tribunal de Contas do Estado, eu confio na Câmara Municipal, que tem poder fiscalizador, eu confio no Ministério Público. A Câmara Municipal tem um poder fiscalizador, Tem ela só poder não fiscaliza. fiscalizador. Né? Você que está dizendo. Mas ela tem o poder fiscalizador e na nossa gestão ela vai ter toda a abertura para fiscalizar o que quiser. Eu confio no Ministério Público do Estado e também Tem vou dar a certeza? eles. Confio. Se eu não confiar no Estado de Direito, eu estou na profissão errada. Existem problemas porque a operação do direito ela é feita por homens. Homens têm paixões, homens têm interesses. Mas eu não posso conceber que eu vou amputar o meu braço porque eu sujei meu dedo. Eu tenho que lavar o meu dedo. Se ele pegar uma doença infecto-contagiosa, em algum momento eu vou ter que amputar para preservar o braço. Mas não há Estado de Direito sem instituições bem definidas. E eu sou advogado por vocação, eu gosto de ser advogado. Então eu luto por isso e eu acredito nas instituições. Algumas instituições estão precisando decepar a cabeça. Mas a gente preserva o corpo. Mas como funcionaria essa questão do Conselho Acadêmico Manauara? Como seria isso na prática? Isso é um sonho que eu tenho. A minha vice, Garcia, é a professora Dora Brasil. E eu não chamo ela de professora só porque ela é professora, o que já seria bastante coisa. É porque ela foi minha professora mesmo. Nossa, que bacana. Meu primeiro curso de formação no partido foi dirigido pela professora Dora Brasil. Ela ministrou aulas e eu tenho até hoje guardado o meu diploma do curso de formação. Eu não sei onde está o meu diploma de aprovação na UAB. Tá lá em casa em algum lugar, mas o do Se Forma de 2002 eu tenho. Então eu tenho muito respeito pela produção científica, pelo conhecimento e me violenta, Garcia, a gente vê a absorção de soluções pré-moldadas, principalmente para a estrutura física de Manaus, como é aquele viaduto que estão fazendo na entrada do Manoa, e a gente ignorar que aqui nós temos professores doutores de geografia, de engenharia de trânsito, de estatística, gente que vive em Manaus, que mora em Manaus, que tem produção acadêmica, estudando e apontando soluções para os problemas de Manaus, e a gente não usa. Nós vamos usar isso. A gente vai convidar professores doutores da UFAM, da UEA, do IFAM, das universidades particulares, para serem um órgão consultivo da prefeitura, para orientarem. A gente tem A sociedade civil organizada. Né? A sociedade civil organizada, os professores doutores, o CREA, que é o de engenharia, o CAL, que é dos arquitetos, a OAB, o Corecon, CRC, Corem. Gente, eu acho surreal que a gente está vivendo ainda uma pandemia e a prefeitura não incorporou Corem, que é o Conselho Regional de Enfermagem e dos técnicos de enfermagem, e o CREMAN, que é o Conselho Regional de Medicina, nesse combate à pandemia. A gente precisa ouvir as pessoas. Chega de achar que o governante tem tábua de Moisés, que ele vai descer de uma montanha com uma tábua onde está escrita a verdade. Mas vai ver, ele esqueceu, né? Porque tá numa idade também que esquece as coisas. Pois é, isso que eu digo para as pessoas. Eu esqueço. Quando eu tiver com 80 anos, eu vou querer estar brincando com os meus netos, com os meus bisnetos. Espero estar vivo para isso, com saúde. Eu entendo que as pessoas têm que saber a hora de parar. Elas têm que saber quando elas já deram sua contribuição e lutar e enfrentar isso. Poxa, eu dei minha contribuição. A história vai me julgar, as pessoas vão me julgar. Então, é o que eu pretendo construir. Sair tranquilo do Grêmio da minha escola, porque deixei um prédio novo para a escola funcionando. Sair feliz da União Municipal de Estudantes, porque deixei o sistema de bilhetagem eletrônica funcionando, que era uma grande luta que nós tínhamos. Me licenciei da Defensoria de Justiça Desportiva, feliz, porque desde que eu assumi, nenhum atleta ficou sem defesa em todos os julgamentos do tribunal. Havia muita revelia antes. Então, esse bom senso as pessoas têm que ter, de saber quando é hora de parar e lidar com as consequências do que elas fizeram. As pessoas vão julgar se você fez um bom trabalho e se você não fez. Você não tem que ficar insistindo, martelando. De dizer que fez uma coisa há 30 anos atrás. Cargo vitalício. Como se não fosse obrigação, inclusive. O único cargo vitalício mais próximo que nós temos atualmente é o papado. E não é nem um cargo brasileiro, é de uma instituição mundial.
Então, e até mesmo no papado, o papa antecessor do atual papa, do Francisco Joseph Ratzinger, ele enxergou que lhe faltavam condições no momento para continuar exercendo e teve a grandeza de renunciar e permitir que a Igreja Católica seguisse seu caminho. Eu entendo que as pessoas tinham que seguir esse exemplo também, entender, É a já deu famosa pra mim. noção que falta para alguns candidatos. Exatamente, está em falta a noção, né? Ou para a equipe, para a assessoria dos candidatos. Eu acho que para os próprios mesmo, porque por mais que você seja influenciado, a última palavra é sua. Chega um tempo que acho que vira cleptomania já, né? Vamos falar de saúde. Qual a sua proposta para melhoria ou implementação de fato? Porque melhoria, né, a gente melhora o que tem. A atenção básica em Manaus ela é quase inexistente. Né? Qual a sua proposta para isso? A gente precisa, o primeiro de tudo, toda a determinação, todos os parâmetros, todas as metas da atenção da saúde municipal, elas estão determinadas na PNAB, que é o Plano Nacional de Atenção Básica. Estudei a PNAB e identifiquei que a gente tem graves problemas aqui de gestão. O problema em Manaus não é simplesmente de recurso. Te explico por quê. O que a gente chamava de casinhas da saúde, que foi um projeto criado, salvo engano, no governo Lula, que funcionou muito bem durante muito tempo, hoje ele atende apenas 36% da população de Manaus. E por que ele atende 36%? Porque falta gestão no município. O governo federal, ele tem um teto de manutenção de equipes de saúde da família para Manaus de até 1.047 equipes. Nós temos apenas 242. Quase um quinto do possível. Essas 242 atendem 36% da população e nós vamos otimizar as formas de agregação de servidores para a gente poder triplicar esse número, chegar a 672 equipes e garantir que a gente atenda pelo menos 98% da população que precisa em Manaus. Eu falei no começo da entrevista que, de acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, 23% de Manaus tem plano de saúde privada. Então, se a gente conseguir triplicar as equipes, vamos deixar dinheiro sobrando ainda do governo federal, porque ainda vai ter quase 400 equipes de saldo e vamos conseguir atender 100% da população. E com isso nós vamos também passar a valorizar o trabalhador. Hoje, um trabalhador da Estratégia Saúde da Família, ele tem na sua gama de atendimentos um universo de 9.000 pessoas. O Ministério... Não, cada equipe de saúde da família. A equipe é composta por 4 pessoas. Então, cada equipe tem uma gama de 9.000 manauaras. O Ministério da Saúde recomenda, de acordo com a PNAB, aquele documento que a gente estudou, que esse número seja de no máximo 3.000. Quando eu li isso daí, quando a nossa equipe de saúde identificou esse ponto, nós ficamos muito felizes, porque, poxa, então a gente acertou na mosca na dinâmica, porque a nossa proposta é triplicar as equipes. Se eu triplico o alcance da equipe, eu divido por 3 o atendimento que cada um tem que fazer. Então eu vou adequar a minha equipe de Estratégia Saúde da Família ao que diz a PNAB, que é um universo de 3.000 manauaras atendidos, e eu vou garantir atendimento efetivo de saúde básica a toda a população. Garantir atendimento, né? Porque hoje é bom dia, você tem virose, tchau. Né? Porque é o que acontece. Você tem virose, pega um paracetamol. Eu não tenho paracetamol, tenta no posto. No posto também não tem paracetamol, espera a morte. Mais ou menos isso. Isso foi uma grande crítica, eu até te pedi licença, Garcia. Eu entendo que a Prefeitura de Manaus, o Estado, eles erraram muito nesse aspecto na questão da pandemia. Nós tivemos um dos grandes exemplos de combate à pandemia no mundo, e não podia ser diferente porque começou lá, foi a China. O mundo inteiro ficou encantado. Poxa, a China construiu um hospital com 1.000 leitos em 5 dias. Qual era a finalidade desses hospitais? Era garantir atenção básica. Quem chegasse na porta desse hospital, poxa, eu tô com tosse, eu tô com falta de ar, ele imediatamente era atendido. Nem todos os casos de Covid evoluem para uma necessidade mais grave. Então, se você chega lá com alguns sintomas, você pode tomar alguma medicação mais simples e você pode não desenvolver uma necessidade maior de atendimento. Isso tinha que ser feito em Manaus. Cenas como a que a gente viu na Newton Lins, de pessoas desesperadas, querendo arrombar a porta, com razão. Eu não censuro aquelas pessoas, porque pela minha avó eu não sei se eu não faria a mesma coisa, não. Pessoas querendo arrombar a porta, porque estavam com um paciente com falta de ar, com uma doença em que quase ninguém no mundo sabia nada sobre. E a pessoa dizer, não, você não pode entrar, isso é desumano. Nós tínhamos que ter construído gigantescos hospitais na Arena da Amazônia, no estádio Carlos Zammit, para receber todo mundo. Você chegou com sintomas, senta aqui, vamos te tratar.
Você acha que a atenção básica seria fundamental nesse sentido? Se tivesse mais pontos com maior qualidade? Foi o que o mundo fez. Para pelo menos fazer a triagem dessas Foi pessoas? o que o mundo fez e aqui a gente chegou a evoluir nisso, porque tinha as salas rosa no Delfim Assis, que eram os locais onde eram recebidos os pacientes que chegavam com suspeita de Covid. Desativaram as salas rosa. Se alguém chega no Covid hoje com coriza, com falta de ar, com uma gripe forte, que são sintomas clássicos de Covid, ele vai ficar no ambiente. Se alguém cair de moto lá na frente e quebrar a perna, vai para o mesmo ambiente dessa pessoa. Isso está errado. Essa falta de atenção básica, ela foi elemento causador de grande parte das mortes. Mortes que poderiam ter sido evitadas, mortes que foram... quadros de saúde que foram complicados, inclusive, pelo aspecto psicológico. Porque você mandar de volta para casa alguém que está com uma doença que ela não sabe o que é, que o mundo está em pânico, afeta o psicológico das pessoas, isso não sou eu quem diz, tem estudos acerca disso. Enquanto isso, a prefeitura montou um hospital de campanha, né, que hoje é usado como estratégia eleitoral. O que o senhor acha dessa situação? Eu acho, no mínimo, contraditório, porque a gente volta mais uma vez para uma questão que eu falei, de conhecer o problema por dentro. Montou-se um hospital de campanha, que eu entendo que ficou muito aquém do que deveria ter sido feito, mas antes uma estrutura pequena do que estrutura nenhuma, e agora está se usando isso. Garcia, para eu estar conversando aqui com você, sentado, eu tive que estudar muito, eu tive que ir todo dia para a escola pública, eu tive que fazer uma faculdade, tive que estudar para passar na OAB. Por quê? Porque eu cresci na periferia, porque eu nasci numa infância humilde, nasci pobre, não faço proselitismo, nunca passei fome não, porque a minha avó nunca deixou faltar pão com manteiga e café com leite em casa. Mas eu tive que estudar muito para estar aqui sentado com você, falando com os ouvintes da Laranjeiras. E quem está se vangloriando de ter feito um hospital é alguém que sequer terminou uma faculdade, alguém que só tem ensino médio. Gente, então, peraí, seguindo a lógica dessa pessoa, se você acha que você, com ensino médio completo, tem competência para gerir um hospital, você acha que eu, que tenho nível superior, que já estou discutindo meu mestrado que eu vou fazer no exterior ano que vem, eu tenho capacidade para ser secretário-geral da ONU. É mais ou menos a mesma lógica. Entendi. Mas o senhor não acha que esse discurso que o senhor usa, sair da pobreza, galguei tantos espaços, nem sempre quem é rico permanece rico, nem sempre quem é pobre permanece pobre. Isso não pode causar uma divisão, que foi uma política muito usada pelo PT da elite odeia o pobre, do pobre odeia a elite? Isso não acha que isso pode ser confundido? Quem surgiu com esse discurso de a elite, o pobre, foi a própria elite. O pobre simplesmente queria seguir sua vidinha. Minha avó, a maior alegria da vida dela foi ver eu me formando. Foi me ver advogado, foi assistir minha posse no Tribunal de Justiça Desportiva. E não é uma narrativa, é um discurso. Não é um discurso, são fatos. Isso aconteceu. Agora, eu tenho consciência que eu sou uma exceção. Eu não posso pensar políticas públicas para exceção, eu tenho que pensar para regra. As pessoas, num debate, um outro candidato chegou comigo e falou: você é prova disso, Marcelo, você nasceu pobre, estudou, hoje está aqui debatendo conosco. Exatamente. Mas quantos amiguinhos meus que brincavam comigo na rua jogando bola, que vendiam bala de mangarataia comigo na rua, conseguiram estudar? Eu não preciso pensar naquele ponto fora da curva que conseguiu sair de lá de baixo e chegar um pouquinho aqui em cima. Eu tenho que pensar no homem médio, e o homem médio é um termo técnico que se usa no direito, naquilo que acontece com a maioria das pessoas. É para essas pessoas que eu tenho que pensar políticas. A gente teve um tempo no Brasil de viver o pleno emprego. O que é o pleno emprego? É quando o índice de desemprego fica inferior a 5%. E por que ele fica inferior a 5%? Porque as pessoas trocam de trabalho. Nós vivemos o pleno emprego no Brasil. As pessoas sempre dizem, geralmente pessoas maldosas, me mostra aí um pobre que o Lula tirou da pobreza. Tá aqui. Eu fui um desses pobres que saiu da pobreza na época do governo Lula. Porque antes do governo Lula, eu não entendia direito, mas eu via. Minha avó pensando, poxa, como é que a gente vai pagar o aluguel? Como é que vai ficar? Então a gente conseguiu melhorar, ela conseguiu me botar para estudar. E não há um discurso de separação entre pobres e ricos. Há um fato. Na pandemia, eu tive... o Brasil já superou 150 mil mortes. E no momento em que famílias precisavam de R$600 do governo para conseguir comer, eu tive bilionários do Brasil ficando 17% mais ricos. Então, há uma diferença enorme e essa diferença não é feita por quem está embaixo. E o que a gente se propõe é tentar diminuir um pouquinho dessa diferença. Quem nasceu privilegiado, ótimo, eu fico feliz, que bom. O que não dá para a gente pensar nessa exceção. A gente tem que pensar na regra. E a regra do Brasil é de pessoas que acordam cedo, de
pessoas que pegam ônibus, de pessoas que querem simplesmente chegar no final de semana, ter um churrasquinho para comer com os filhos, poder assistir o jogo do Rio Negro lá na Arena, que inclusive o Rio Negro ganhou sábado, domingo na Colina, né? Ganhamos de 3-2. E essa é a realidade. Tem que pensar na regra, não na exceção. Sobre o transporte coletivo, o senhor falava sobre a mudança de remuneração das empresas concessionárias do transporte público. Na prática, como isso ia funcionar? Hoje as empresas são remuneradas através de passageiro na catraca. O que é isso? Se eu tenho no bairro da Raiz, eu tenho cerca de 16 mil moradores. Quem não tem carro, mas trabalha no centro, por exemplo, vai ter que pegar ônibus, de qualquer maneira, independente da qualidade do ônibus, independente do quanto esse ônibus demore. E o empresário vai receber o mesmo valor, independente da qualidade do serviço que ele preste. O que a gente está propondo é a mudança disso, para ao invés de um empresário receber por passageiro na catraca, ele receba por quilômetro rodado. Por quê? Se ele recebe por quilômetro rodado, é interesse dele ter mais ônibus na rua, é interesse dele que os ônibus demorem menos para poder ter mais ônibus rodando e, consequentemente, se eu tenho mais ônibus, se eu tenho um ônibus com maior frequência, eu vou ter um ônibus menos lotado, eu vou ter um ônibus menos deteriorado, eu vou ter uma qualidade no transporte muito melhor. Então, esse edital que está vigente hoje da concessão, ele deve ser renovado daqui a alguns anos. Nós já vamos implementar essa mudança. E eu digo, teve uma outra entrevista que me perguntaram, mas se os empresários não quiserem, querida, é um favor que eles fazem para Manaus. Essa turma diz que o transporte dá prejuízo, mas quando eu era adolescente, quando eu tinha 17, 18 anos, eles já estavam aqui. Hoje eu estou com 37 anos, eles continuam aqui. Ou eles são os sucessores da Madre Teresa de Calcutá, porque não se importam em perder dinheiro e bancar o sistema todo mês, ou tem alguma coisa que não está bem explicada. Por isso que a gente vai auditar esse sistema e vamos propor essa mudança de remuneração. Uma pausa para uma água. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Laranjeiras FM o candidato à Prefeitura de Manaus pelo PCdoB, Marcelo Amil. Candidato, e as outras soluções para a mobilidade urbana de Manaus? Que devem ser muitas. Muitas. Nós precisamos tirar Manaus dos anos 60. O transporte público de Manaus ele é feito hoje como ele era feito nos anos 60, 70 e 80. Nós estamos propondo trazer Manaus para o século XXI. A malha viária daquela época, mas Não, eu tô falando, eu ainda estou em transporte coletivo. Mas a malha viária também não mudou muito, não. Você tem as vias de acesso que você tinha nos anos 90, você tem hoje. É Constantino Nery e Djalma Batista. Estendeu-se a Torquato até a Barreira, mas eu estava falando ainda de transporte público. A gente está propondo a criação da linha 1 do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. Eu sou muito orgulhoso de um professor doutor do Departamento de Geografia da UFAM ter mencionado que de todas as 11 propostas, 10 propunham o BRT, que é o Bus Rapid Transport, que é um sistema que interage diretamente com a malha viária da cidade, e apenas um propôs a solução adequada, palavras dele, que é o VLT, que foi a nossa proposta. Muitas pessoas questionam, porque o VLT é mais caro. É mais caro. Porque um iPhone é mais caro do que um... Eu uso Samsung. Mas um iPhone é mais caro do que um... Eu ia pensar naquele Blue. Aquele Blue. Um iPhone é mais caro que um Blue. Só que a durabilidade do iPhone ela vai ser muito maior do que a do Blue. A qualidade do serviço que eu vou ter no iPhone vai ser maior. E a necessidade de manutenção do iPhone ela é muito menor do que a do Blue. O VLT tem um custo de implantação de cerca de 18 milhões por quilômetro. Isso cabe no orçamento do município e nós temos também linhas de financiamento de crédito no governo federal para a implantação de transporte sobre trilhos. Prometeu-se nos anos 90 metrô de superfície para Manaus. Tanto era balela, tanto era um engodo que não se realizou. Manaus não possui ainda demanda para um sistema de metrô como a gente conhece. O VLT ele é como se fosse um intermediário, ele é uma transição. Grandes capitais do Brasil já operam com o sistema de VLT no Rio de Janeiro. E pensar daqui a 20 anos também, não é pensar no mandato. Mas exatamente. A gente tem que parar com essa cultura de pensar na próxima eleição. Poxa, eu vou fazer isso porque vai resolver por 2 anos, eu elejo o governador, daí eu já me elejo senador. Meu amigo, eu vou estar aqui em Manaus daqui a 20 anos, então eu quero que a cidade esteja melhor daqui a 20 anos. Essa questão de vice-secretário para cá, o cara era paulista, não sei o quê. Ótimo, tem um monte de amigo em São Paulo. Mas para ser secretário em Manaus tem que morar aqui, tem que ter laços aqui. Tem que conhecer, Tem que conhecer aqui. Eu sempre brinco, Garcia, que se você pegar os outros 10 candidatos a prefeito, der 13,80 na mão deles e colocar eles lá na rua São Vicente, no bairro São Lázaro, disser para eles, vai de ônibus até a Ponta Negra, eles não sabem chegar. Tem um deles que vai de graça. Entendeu?
Pois é, mas se disser para ele, escolhe o ônibus, aí ele não vai nem saber dizer qual é o ônibus. Eu sei chegar, porque isso foi minha realidade a vida inteira. Vou subir ali, vou até a bolinha, vou pegar o 708, vou descer no T2, vou pegar o 452, vou descer na Ponta Negra. Os outros não sabem. Então, essa mudança de paradigma tem que haver. Sobre a educação, o senhor pretende voltar, né, com a Secretaria de Esporte e Juventude. E além disso, o senhor tem um projeto da Universidade Municipal que pode funcionar em EAD, que eu até lhe perguntei isso anteriormente, se isso não é arriscado demais, porque a gente tem uma internet aqui maravilhosa, né? Então isso não seria prejudicial também? Não, porque o ensino EAD ele já existe em Manaus. Todas as universidades privadas de Manaus hoje estão com módulos essencialmente em EAD. Então, é algo que já acontece. O que o município vai ter que assegurar é que todo aluno da Universidade Municipal que não tiver um celular adequado, que não tiver um tablet, receba esse equipamento. E isso cabe no orçamento do município. Manaus foi vítima de biopirataria e isso levou ao fim do ciclo da borracha. E a gente até hoje não aprendeu o quanto de riqueza a gente tem aqui. Nós temos hoje o programa Bolsa Universidade. Quem quiser olhar na página 14 e 15 do orçamento do município, tem lá que ele consome 16 milhões por ano. E tudo em renúncias fiscais. E ele simplesmente gera mão de obra. Ele simplesmente gera trabalhadores. A gente não tem sequer um único projeto de pesquisa. Nós temos o mundo inteiro, Garcia, querendo estudar Manaus. Quem garante que a cura para o corona não está em alguma planta lá na Reserva Duque? Basta a gente estudar isso. Nós não temos hoje nenhum convênio com Sorbonne, com Xangai, com Salamanca, com Coimbra, com UBA, com Harvard, com Michigan. E isso a Universidade Municipal de Manaus vai poder proporcionar, porque o mundo inteiro quer estudar Manaus. Só que a gente não deixa. Nós vamos deixar porque nós acreditamos na educação. E a Secretaria de Esportes e Juventude? Houve um efeito cascata muito triste no Brasil. Quando o atual presidente assumiu a presidência da República, ele extinguiu o Ministério do Esporte. Isso levou à extinção das secretarias estaduais de juventude em alguns estados, o Amazonas foi um deles, e a extinção da Secretaria Municipal. Nós vamos, além de recriar a Secretaria de Juventude, dar a ela um orçamento digno. Se você somar, Garcia, o orçamento da secretaria que está destinado no município ao esporte, cultura, lazer, turismo e eventos, você tem ideia de quanto isso representa no orçamento? É paupérrimo. 0,9. Todos esses 5 itens não dá 1% do orçamento. E é algo incompreensível, porque o turismo é o cartão de visitas de um município, a cultura é a definição da nossa identidade, o esporte também é a afirmação da nossa identidade. E eu dou um exemplo disso. Vamos lá, você está em Salvador, você vê um cara vindo com uma camisa do Paysandu. Você acha que ele é de onde? Ele é do Pará. Vem um outro com uma camisa do Inter. Você acha que é de Porto Alegre. Aí vem um outro com uma camisa de um time do Rio de Janeiro. Você fala, pode ser de Manaus. A gente tem que valorizar a prata da casa. E eu gosto de falar isso sempre. Eu estava em 2013, eu estava no Uruguai, em Montevidéu. E aí eu andando no centro lá, eu entrei numa loja, eu estava com uma camisa do Rio Negro, que eu sou desesperado pelo Rio Negro. Eu entrando numa loja, uma senhora me olhando, eu falei, será que é preconceito com brasileiro? Tá achando que eu vou roubar? Aí ela chegou perto, ela falou, essa camisa é do Rio Negro, de Manaus, né? Cara, eu soltei foguete. Aí ela me explicou, ela é brasileira, ela tinha morado aqui nos anos 70 e assistia toda semana o jogo do Rio Negro. Então a gente precisa entender que o esporte, além de uma ferramenta de resgate da juventude, além de uma ferramenta de saúde, porque atletas adoecem menos, ele é uma ferramenta de afirmação de identidade. Nós vamos levar isso a sério no nosso município, na nossa gestão. Manaus tem um orçamento esse ano de 6,2 bi. Teve incremento de receitas. É possível que a gente chegue a 6,5 bi em 2021. E a gente tem que tratar a identidade da cidade, o cartão de visita da cidade, com o devido respeito. Por isso que nós vamos recriar a Secretaria de Esportes. E o senhor também tem uma proposta da criação de 12 creches onde hoje é o edifício garagem. Já aumentei para 18. Já aumentou para 18. Já. O senhor não considera isso um tanto perigoso para o orçamento do município, já que o edifício garagem, ele é um edifício antigo, todo deteriorado, então para reformá-lo requer um pouco mais de atenção que o habitual. Não seria melhor pegar o dinheiro que possa ser investido nessa reforma, que com certeza vai ser milionária, para construir essas creches em zonas menos descentralizadas? Aí a pergunta fica, onde? Aí tem que fazer, aí cabe ao poder público fazer um estudo. Exatamente. Há esse grande desafio.
Voltando à nota 5 que eu dei para a prefeitura, no meio de 0 a 10, Manaus conseguiu uma grande façanha. Manaus zerou o déficit de vagas na rede municipal de ensino. Todo garoto que quer uma vaga na rede municipal, ele consegue. O nosso desafio é trabalhar na qualidade dessa vaga. É garantir que esse aluno tenha uma escola de qualidade, que o professor tenha condições de trabalhar. E os prédios que são alugados hoje para escolas são muitos, é algo que a gente vai ter que rever quando assumir o governo do O município. senhor falou de vagas do ensino da municipal. É um tanto perigoso afirmar que zerou esse déficit, porque não é porque zerou esse déficit, eu particularmente não confio nesses números oficiais dessa administração, por conta... uma pessoa, por exemplo, que mora na Praça 14, ela consegue uma vaga para Petrópolis, ela não consegue uma vaga mais próximo da casa Você dela. está falando de rede municipal ou estadual? Rede municipal. Da rede municipal? Rede municipal. Então, Aí a gente volta para o que eu falei. A vaga existe, ela tem que ter qualidade. E qualidade passa também por eu estar numa área de deslocamento razoável. Então, esse é o desafio, é fazer esse rearranjo. entendi. Mas o senhor parece não se preocupar tanto com os gastos, né? O senhor sempre fala, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. O senhor fez estudos para elaborar esses projetos do plano de governo? Nós estudamos as 100 páginas do orçamento do município, de 6,2 bi, e nós identificamos que é possível apresentar números de qualidade. Vamos lá, a gente fala da reforma do edifício garagem. O edifício garagem hoje é uma estrutura que está incorporada ao patrimônio da Amazon Prev, para que ela utilize da melhor forma para buscar recursos para manter a previdência dos servidores municipais. Sai mais barato para o município, é muito mais vantajoso para o município eu alugar o garajão e até investir numa reforma, do que eu alugar um prédio de um particular. Por quê? Porque se eu estou alugando e pagando para a Amazon Prev, eu estou tirando dinheiro do caixa do município para botar na previdência do servidor do município. Eu estou fazendo um ganha-ganha ali. É melhor do que eu tirar dinheiro do caixa do município para botar no caixa de um particular. Então, esse ponto de vista ele tem que ser observado também. E a gente tem que trabalhar também com realidade, com o possível. Eu queria muito poder colocar no plano de governo lá, olha, nós vamos construir 5 creches, cada uma com 50 vagas, uma em cada bairro da cidade. Só que se eu fizer isso, vai ser a mesma coisa que eu estar prometendo Nova Veneza, que eu estar prometendo metrô de superfície, que eu estar prometendo 1000 creches, porque não é viável. As creches no Garajão, há estudos para isso, o prédio está ocioso, a reforma dele de adequação, ela é importante. E como é que ela tem que ser feita? Com as diretrizes que a engenharia já prevê e a própria lei. A exigência para uma creche é que não pode ter segundo piso, a criança não pode interagir entre um e outro. E não vai acontecer, a criança vai chegar, vai ficar na sua creche, no seu espaço lá do prédio, que aquele prédio é muito grande, tem 14 andares, nós vamos usar 9 andares para fazer 2 creches em cada andar. A criança vai entrar, vai subir de elevador, vai ficar lá com a sua tia, vai ter alimentação, final do dia já vai ter dormido de tarde, vai estar de barriguinha cheia, a mãe e o pai vão pegar e vão voltar para casa. Todas as soluções que nós apresentamos são calçadas em viabilidade. Eu queria muito poder resolver todos os problemas de Manaus, mas eu não vou cair no discurso fácil que outros já usaram e dizer que vamos resolver. Eu vou apresentar o que é possível fazer. O senhor não acha que essa centralização ela prejudica um pouco? Por exemplo, se uma mãe é secretária do lar e trabalha na Ponta Negra, ela tem que levar o filho ao centro para poder deixá-lo ali? Pois é, essa é uma situação. Ali a gente vai atender quem trabalha no centro e moradores da Zona Sul e Centro-Sul. Nós estamos em estudos permanentes também para outras localidades. Um exemplo, a rodoviária de Manaus, que é uma vergonha há anos, todo mundo sabe disso, é dos poucos consensos que há em Manaus, e ninguém toma a proatividade de construir uma nova rodoviária. Nós vamos construir uma rodoviária próxima à Barreira, que são as principais saídas viárias de Manaus, e esse prédio onde hoje funciona a rodoviária, ele vai ser utilizado como creche para atender moradores da zona centro-oeste, que inicia ali, e já no caminho da zona norte. As buscas elas vão continuar acontecendo, elas são permanentes. Há pouco nós falávamos sobre mobilidade urbana e o senhor tem uma proposta... Vai me pagar um tambaqui, né? Tu sabe que tá no rumo disso, né? Uma proposta muito interessante. Para quem não entendeu, candidato, nós conversávamos antes e sempre tem alguém que sai daqui chateado porque eu pergunto coisas bem chatas para as pessoas, para os entrevistados que vêm aqui. Algumas pessoas já saíram bem chateadas aqui comigo por causa de perguntas que eu fiz.
né? E o candidato falou que se ele não sair chateado daqui, eu vou ter que pagar um tambaqui. E ele concordou. E eu tive que concordar, infelizmente. O senhor falava de mobilidade urbana há pouco, Aham. e tem um projeto que eu achei, no mínimo, interessante. Eu achei um pouco confuso também, que o senhor tem um projeto de implementar uma feirinha na Getúlio Vargas. Isso. Aos sábados, que eu achei que era de manhã, o senhor falou que era à tarde. À tarde. Como funcionaria essa feira, que seria aos moldes da feira da Eduardo Ribeiro? Isso não seria um atrapalho no trânsito naquela região? Não, não seria, porque assim, eu frequento aquela região. É comum, sábado à tarde, eu pego minha esposa, pego meus filhos e a gente senta naquela, não vou falar o nome da sorveteria, né, porque eu não anunciei aqui, numa sorveteria que tem ao lado do estadual. Não tem trânsito ali, não passa carro. Ela tem dois sentidos, tem o sentido 7 de setembro, Tarumã. A ideia é utilizar aquele espaço entre a Saldanha Marinho e a Henrique Martins, no sentido, somente no sentido... Somente um sentido. Somente um dos sentidos, no sentido 7 de setembro. Ali nós conseguiríamos ter uma boa variedade de vendedores ambulantes, de feirantes, nós levaríamos vida para aquela região, nós levaríamos segurança, só passa ônibus no sentido 7 de setembro Tarumã. Nesse sentido, Tarumã 7 não passa ônibus nenhum. Os carros, porque são pouquíssimos, eles podem perfeitamente passar por uma só faixa na outra pista e a gente vai conseguir levar vida para o centro, a gente vai conseguir gerar oportunidade de renda para novos feirantes, porque os tempos difíceis ainda vão começar. O auxílio emergencial acaba em janeiro. Manaus precisa ter um olhar muito cuidadoso para aproveitar todas as possibilidades de geração de renda, pois os tempos difíceis vão começar. Então é viável fazer ali, quase não tem trânsito, até te convido, você paga o tambaqui para mim, eu vou te pagar um sorvete lá. E aí Ótimo, você vai ver. então. Só pra gente encerrar, a Manaus Moderna, que de moderna só tem um nome, qual a solução? A solução é entender que aquilo é um ponto turístico. Manaus, o mundo inteiro, nas orlas, em Buenos Aires você tem Puerto Madeiro, que é uma área portuária, na beira do Rio de la Plata lá, com diversas opções de barzinhos, de restaurantes, é uma opção turística. Manaus Moderna tem que virar isso. Por que a Manaus Moderna hoje está entregue às baratas, como a gente vê? Porque não há atividade. A gente tem um ponto turístico lindo ali ao lado da Manaus Moderna, dois na verdade, um que é utilizado, que é o Mercadão, o outro que é a própria orla. Infelizmente nós ignoramos aquilo. A ideia é revitalizar aquela orla, tornar uma grande praça de alimentação ali, gerar renda para quem quiser trabalhar, para quem quiser vender tacacá, gerar atividades culturais, porque não adianta simplesmente eu construir um palco e eu não ter artistas lá. Nós temos uma gama de artistas fantásticas aqui em Manaus. Nós somos a terra de Torrinho, nós somos a terra de Sileno. Então a gente tem que valorizar isso. Então, ocupação, construir uma grande praça de alimentação ali, garantir vários quiosques e gerar vida. Tendo vida todo dia, vai ter turismo, vai ter diminuição de criminalidade, vai ter valorização dos pontos turísticos e a gente vai finalmente corrigir um erro histórico de Manaus, que é de ficar de costas para o rio. A coisa mais linda que a gente tem na nossa cidade é o nosso rio e a gente cresceu de costas para ele. Nós vamos corrigir essa distorção. Muito obrigado, então, candidato. Eu conversei hoje aqui com o candidato à Prefeitura de Manaus nas eleições 2020 pelo PCdoB, Marcelo Amil. Muito obrigado, candidato, por sua presença. Eu que te agradeço, Garcia, toda a tua equipe aqui, todo mundo muito simpático. Quantas vezes você me convidar, serão tantas vezes que viremos aqui. E eu peço às pessoas que me conheçam nas redes sociais, que procurem no Facebook, no Instagram, é só digitar Marcelo Amil, vocês vão ver que esse homem que está falando hoje aqui foi um garoto que cresceu na periferia, foi um adolescente que trabalhou muito para ser alguém na vida e hoje é alguém que quer poder ajudar a gerar oportunidades. Meu número é 65 e eu estou pedindo essa chance de Manaus. Muito obrigado, candidato. Nós ficamos por aqui. Lembrando que nós voltamos amanhã com mais entrevista. Amanhã nós estaremos recebendo aqui o candidato Gilberto Vasconcelos, né? E vamos prosseguir aí com mais entrevistas durante a semana. Eu, Garcia Júnior, me despeço de você. Laranjeiras FM Eleições 2020. Seu voto passa por aqui.